Alô você, meu irmão, minha irmã de fé. De Frente com o Sagrado, o seu programa de amor e fé. Estamos aqui, mais uma vez, trazendo na RS Play a mensagem de esclarecimento, a mensagem de conhecimento com aqueles que conhecem. Queria que entendessem que o nosso programa, a cada dia, procura trazer algum fato novo, alguma história nova. E hoje, junto com meu amigo, com meu babá, Eric Wolff, vamos trazer uma apresentação. Nosso segundo programa hoje é ele. Aonde começa a religião? A religião é evidente que começa pelo orixá. Mas para o orixá se manifestar, ele tem que vir pelas mãos de alguém. Eu vou chamar, como eu chamava lá em 1970, tamboreiro. Hoje é alabê, hoje é qualquer termo qualquer aí. Eu não, eu chamo de tamboreiro. É com muito prazer que eu tenho a honra de estar aqui no programa com Adalberto. Adalberto é um tamboreiro antiga, aonde vai poder nos falar sobre aquilo que ele vivencia no dia a dia. Foi ele seguidor do pai Antônio Carlos. Se iniciou também com o pai Antônio Carlos os segredos e a magia do toque. Portanto, de Frente com o Sagrado, está hoje com Alberto. Alberto, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber. E aqui, é claro, tu estás na cadeira da verdade. Essa cadeira é uma cadeira aonde eu sempre vou expor o meu convidado, questionando, perguntando, e ele não pode fugir da verdade. Queria primeiramente que o meu amigo Eric, prazer te receber, está comigo mais uma vez. Mais uma vez. Faça a apresentação do nosso convidado. Esse é o Alberto, muito, assim, eu conheço ele há uns, acho que 10 anos ou mais, acompanho a trajetória dele. Ele vem preservando o batuque antigo, tanto que o toque dele tem muitas características, o compasso, a melodia, a voz. Vocês poderão até, eu acho que hoje ter uma palhinha hoje vamos dar um gostinho do toque dele para vocês poderem também, né, identificar pelo toque o que é o orixá pelas mãos dele. Correto. Uma boa tarde, babás, uma boa tarde aos telespectadores, o meu agô, bênçãos trocadas. É um prazer, uma enorme satisfação estar aqui, somando e trazendo um pouco da minha vivência, daquilo que me foi passado, tanto pelo mestre Antônio Carlos, quanto dentro de toda a caminhada que eu trago dentro da minha bagagem. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Prazer é nosso. Eric, por gentileza, vamos começar pelo começo. Correto. Aonde que iniciou o nosso querido tamboreiro? Pai Alberto, é mais fácil se apresentar aqui. Sim. Então, início. Está em casa, está em casa. Sim, obrigada. Meu nome é Alberto Matias, sou de Xangô, fui filho de Ubirajara Correia dos Santos, Aibira de Amonjá, dentro da cidade de Pelotas. Pessoal, olha só, Pelotas. No meu entendimento, é aonde começou o batuque. O batuque feito em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, aí no interior, não começou aí. Começou em Pelotas, Rio Grande. Estou errado? Positivo, positivo. Minha avó, Cipriana de Oxalá, foi feita em Rio Grande, nação Cabina. Então, venho desta origem, dentro do caminho. Assim foi a vontade de mãe Monjá. O pai fez um ló e eu fui para a mão de pai João Carlos do Oxalá, da cidade de Pelotas. Hoje estou sobre os cuidados de pai Raul de Xangô, cujo, para mim, eu tenho um carinho, sou Raul, até debaixo d'água, com todo o conhecimento que ele passa aos filhos, e também dentro da cultura dos antigos que ainda seguem vivas ali. Não falando dos meus irmãos, onde eu faço o meu trabalho, não trazendo aí uma situação com nenhum irmão, espero ser bem entendido. Com certeza. E dentro deste caminho fui
desde pequenininho ali, tocando em lata, tocando em mesa. E ali eu comecei a tocar o meu tambor. Ali, a partir dos meus 9 para os 10 anos, eu já comecei a receber o meu axezinho com Umbanda e Exu. E fui me especializar no orixá com o pai Antônio Carlos, onde ali tive também muitos conhecimentos. Um que eu deixo também desses conhecimentos para todos aqueles alaguibês, hoje alaguibês no meu tempo tamboreiro, e o pai Antônio Carlos também gostava de ser tratado como tamboreiro, a humildade, a seriedade e o porquê que você entra dentro daquele lê, dentro daquela casa, para prestar aquela homenagem ao orixá. Entrava primeiro a humildade e a seriedade. E a brincadeira, a bobagem, como ele citava muito, ficava lá fora. Temos o irmão Luiz do Chapanã, que filho dele, que aprendeu muito com ele, que se criou ali com ele também. E várias pessoas que vêm desse contexto aí, que ali nos conhecemos. E hoje estamos aí fazendo um trabalho de um tambor bem marcado, de uma fonética bem marcada, em busca do conhecimento sempre. Vejo que muitas coisas mudou, Babá, mas... Pode perguntar. Uma coisa importante, durante o seu trabalho, o ritmo do tambor para batuque é semelhante ao ritmo do tambor para quimbanda, para umbanda? Tem alguma coisa que possa eles mesclarem ali, ou eles são distintos e não tem como se misturarem? No meu entendimento, está próximo, mas o batuque hoje está muito corrido. A umbanda raiz, ela é 2-1, os mais antigos. Imagino eu que dentro de Pelotas e Rio Grande nós vamos encontrar 2-1, 2-3, 2-4, que é pancada, que eu posso até fazer uma apresentaçãozinha depois. Qual seria a pancada para nós, por gentileza? Só para nós já podermos já entender o que ele está falando. Peço agô aos meus ancestrais. Agô a todos eles. Agô aos senhores. Sua bênção. Como estamos numa participação, não vou tirar os calçados. Não, com certeza. Tá? A pancada seria... Caboclo, esse é seu guia, mostra que ele tem fé. Caboclo, esse é seu aparelho, seu corpo cheira guiné. Isso é raiz. Arreia, capangueiro, capangueiro de Jurema. Agô. Então, o que acontece? Esse é raiz. Hoje, dentro da pergunta do Babá Eric, foi trazido, sim, já de 50, 60, que eu sou de 1982. Então, dentro do estudo que o pai Bira me passou, e até mesmo o Antônio Carlos me passou, foi aglutinado dentro. Então, hoje nós cantamos... capangueiro do Jurema, um G. Veja só a influência, a mudança. Observaram que nós estamos falando de 60, 50, 40, tá? Aonde a batida tinha um tipo de batida. Vai mudando os tempos, vai evoluindo as culturas, vai evoluindo os entendimentos e automaticamente vai se abrasileirando a batida. E nessa questão é muito importante que eu fale, porque eu já vou querer até avançar. Hoje, se eu pegar um toque de raiz de umbanda, se eu pegar um toque de batuque, no meu entendimento, Adalberto, eu não acredito que um toque de batuque de 50, perfeito, ele tenha evoluído tanto que hoje o toque seja outro. Até porque se eu disser que isso é verdade, não tem fundamento. Eu não posso tocar uma batida rápida para um orixá, por exemplo, uma Yansan, por exemplo, uma batida rápida, ou para um Ogum, que é rápido, mas agora eu vou modificar e vou repicar 3, 4 vezes porque eu estou modificando a batida. Não concordo.
Além disso também, é muito importante que, acredito que tu acompanha muito, deve ver muito isso, a famosa batida para o Exu. Eu não consigo entender como que hoje existe uma batida para Exu de tal forma que eu não consigo entender que batida é aquela. Me parece que eles estão tocando para mandar o Exu embora, e não para o Exu chegar, e nem para o Exu dançar. Porque é uma coisa tão rápida que eu não consigo entender o que eles estão tocando. Claro que, falando isto, né, Adalberto, tu tem essa vivência na tua caminhada, né? Eu te pergunto, como é que tu vê a tua batida lá quando tu tinha 20 anos? Perfeito? E é a de hoje? A minha batida segue a mesma. O que eu vejo dos irmãos, há uma evolução. Óbvio que lá em 1980 era uma sintonia. Eu não consegui, tanto é que eu toco só para pessoas que gostam do batuque cadenciado. Eu não consegui fazer uma dança de guerra, um alujá, repicado, redobrado. Hoje nós não temos 3 desdobres para alujá, hoje nós temos 4, 5 desdobres para alujá. Ele toca na minha casa. Assim, tu conhece, então? Eu gosto muito tamboreiros, eu tenho muitos amigos, mas eu estou acostumado com ele. É aquele batuque antigo. E, Eric, eu faço uma pergunta. Será que você que está assistindo aí, você sabia que dentro da batida, seja do batuque, seja da Umbanda raiz, ou seja, do quimbandeiro, que é o Exu, né? Hoje quando eu falo de Exu, eu falo de quimbandeiro, povo quimbandeiro, né? Porque a religião se dividiu da seguinte maneira, antigamente era Umbanda. Sabe como é que era Umbanda antigamente? O Exu era lá no fundo da casa e ninguém podia saber que tinha Exu. Perfeito? Se escondia. O Exu, para chegar, só depois que acabasse a Umbanda, onde se fechava um pano e ninguém viu o Exu. Perfeito? Bom, dito isto, o que ocorre, tá? A batida era tradicional. Melhor, minto, nem batida tinha. A Umbanda tradicional de 1940 e 50 não tinha tambor. O tambor na Umbanda entra com a famosa Umbanda traçada. O que é isso? Umbanda traçada, ela vai na raiz do Zélio, perfeito? Ela busca do Zélio conhecimento, mas a partir de 1960, ela entra pelo Rio de Janeiro e pega aquela situação que se desenvolvia já no Rio de Janeiro, buscando ali acrescentar a batida. E ali nasce a Umbanda traçada, que seria a Umbanda com tambor, porque a Umbanda não tem tambor. Se nós pegarmos a nossa origem, aliás, a tradição da origem da Umbanda, porque é muito simples dizer que você é umbandista. Eu sou umbandista. Mas você sabe de onde que veio a Umbanda? Você sabe quais são os fundamentos e princípios? Você sabe quem é Zélio Ferdinando? Será que você sabe? Eu sou um umbandista. Mas você sabe quem é Zélio? Se você não sabe, você não é umbandista. Porque a Umbanda que se pratica hoje, ela não é uma nova religião que eu criei. Ela é uma cultura que ela vem desde o princípio que Zélio constituiu lá em 1940 e poucos, lá em Niterói. Perfeito? E aí o que eu vejo hoje através do Adalberto, tá? Que essa questão da batida e do Exu, tá? Hoje está desmistificada. Porque tu passa a tocar de acordo da forma que tu entende que deve ser tocada. E não acredito que muitos tamboreiros, respeito a todos, tá? Mas tem muitos aí que tocam e que ganham para isso, que não sabem o que ele está falando aqui, que na batida é 3 em 1, 4 em 1, e que no batuque tem a forma cadenciada para isso e para aquele. Isto é conhecimento. Por gentileza, Alberto, me diz mais uma coisa. Como é que tu vê hoje, no teu toque, quando tu é convidado para uma cerimônia, para um toque, tá? Como é que os teus olhos são diante do que tu está vendo ali? Como é que tu vê? Tu entende, muitas vezes, que embora tu esteja tocando, aquela cerimônia, ou aquele ritual, às vezes, estão desrespeitando nossos fundamentos? Respeitando, não citando nomes. Sim. Mas tu consegue ver isso hoje?
eu consigo entender a dimensão que tudo muda, tudo se acrescenta. Mas isso também já vem com os antigos fazendo essa mudança. Muitos alaguibês antigos trouxeram essa mudança. Foram se adaptando dentro do seu profissionalismo. Que nem cantigas, colocando cantigas, toques, que não são tradicionais do batuque, e acrescentaram. Isso já veio com os antigos também, não foi? Nós vemos hoje muito, Babá, reza de orixá, de candomblé, do queto dentro do nosso batuque. Isso é uma questão, inclusive, que assim, existem, pelo idioma, por serem semelhantes, existem palavras que possam parecer que é a mesma cantiga, só que, se for analisar a cantiga, claro que dentro da fonética é diferente. Está semelhante, mas a fonética não. Justamente. E esse teu conhecimento, Alberto, para entender a batida e a fonética do toque, para saber para quem é que eu estou tocando, para quem é que eu vou... Desculpe que é a minha pulseira, desculpe. Como é que você buscou esse conhecimento? Através dos mais antigos. Através de mestre Antônio Carlos, através de Marquinhos em Pelotas, que foi onde eu iniciei, foi com o Marquinhos. Hoje não faz parte mais desse plano, está em sua massa de origem, em Orum. Com ele que eu entendi como que devia levar a sintonia. Ele, quando eu era pequeno, ele sentou comigo na beira do mar, num veraneio, e ele disse, está vendo o mar? O tambor é como ele está agora. Bem cadenciado. No outro dia, nós estávamos no mar e o mar estava agitado. E ele viu, está vendo o mar? Estou. Pois é, ele está em revolta, ele está revoltado. Não é assim que toca o tambor. Então, ali eu fui buscando várias sintonias, vários fundamentos, assim como também, como foi citado, dentro da Umbanda, como eu aprendi a Umbanda. Ele me falou muito sobre a Umbanda ou Molocó, que é uma sintonia, uns tratam como Molocô, é o Molocó, a palavra certa, dentro de Rio Grande, que são cidades muito vizinhas. É como ir daqui até o bairro Lami, ao Ilê de Xangô, que é onde lá eu sou o zelador espiritual. É muito próximo, entende? É 1 hora de viagem. Lá ele me ensinou como era a Umbanda Molocô, uma Umbanda cruzada, a Umbanda indígena, a Umbanda espírita. A pancada que eu fiz, ela está ligada a Umbanda indígena. José Fernandino Melo de Moraes, ele fez a junção dentro de todas as religiões com o espiritismo. Exatamente. Ele mesmo, o caboclo das 7 encruzilhadas, disse na mesa, segundo relatos, né, que a gente estuda para buscar um pouquinho de conhecimento para passar para os nossos dentro de casa, aqui inicia-se a junção de todas as religiões. Então, ali foi determinado o nome de Umbanda, porque a Umbanda já vem bem antes dele. Sim, já vem uma outra sintonia. Já existe uma discussão aí, né? Que Zé não fundou a Umbanda. Na verdade, só complementando o que fala o nosso tamboreiro, tá? A manifestação dos 7 encruzilhadas, tá? Ela ocorreu porque, quando ele chegou, ele pediu que desse para ele uma rosa e um copo d'água. E disseram que não. Que aí não se dava rosa. Não tinha por quê, porque o espírito não precisava de rosa para trabalhar. Tá? Aí ele diz isso aí. Então, por que 7 encruzilhadas? Porque a partir daquele momento não teria nenhuma encruza fechada para ele. Ele estaria dali fundando um novo segmento. Bom, dito isto, vamos para uma pergunta bem interessante, Alberto. Tá? Hoje, tu entendes que o tamboreiro, ele é uma função que realmente ela tem que ser paga? É uma função ser tamboreiro hoje? É uma ocupação remunerada? Como tudo muda, como no início da entrevista, creio eu que sim, porque hoje o babalorixá também ele dá o seu preço. Interessante. Ouça bem, ele dá o seu preço, ele não dá o seu valor. Exatamente. São sintonias diferentes, que se ligam ao mesmo objetivo. Ele fala isso, sabe por quê?
remontarmos, sempre falando neste programa lá atrás, né? O tamboreiro, ele era obrigatoriamente filho da casa. Filho da casa. Ele nascia na casa, ele crescia na casa, ele se aprontava na casa para tocar. Esta era a ocupação dele, perfeito? Bom, Alberto, é um imenso prazer estar com a gente, tá? Para encerrar, como foi a tua vivência com o mestre Antônio Carlos? Um espetáculo emocionante, emocionante. Muitos conhecimentos, uma humildade, um conhecimento. E ele sabia a sua raiz, mas ele tentava lhe deixar a par de todas as raízes. Jeje, Jexá, Cabinda, Oió, falou muito sobre o Moçambique. Existem pessoas que conviveram com Antônio Carlos, como citei, Pai Luiz de Chapanã, Alaguibeu Nilu, Luiz de Chapanã, Babá, que conviveu muito mais que eu, porque eu fui lá fazer um curso com ele, fiz alguns eventos com ele, tem vídeos aí, mas o que eu aprendi com ele eu posso falar. Muito sobre o mestre, eu cito esse nome que é uma pessoa muito querida por todos dentro de Porto Alegre e fora, que é o Luiz. Como há outros aí, né? Como temos ali o Pancho Villa, temos Zezé, pessoas que foram daquele contato do professor, do mestre Antônio Carlos. Eric, pode fazer uma pergunta para encerrar. Ele. Por quê? É um babalorixá conhecido, ele tem um carinho muito grande e uma vez a gente conversando, surgiu a conversa de... na tua época, chegou a ter contato com um buri para ori ou só o buri de orixá que tu conhece? Porque é uma coisa que hoje é uma pauta que corre em tudo quanto é lugar. Já chegou a ter contato ou não? Babá, dentro da minha família, hoje com o pai Raul, mas dentro da minha família lá atrás, com o meu babá, com o pai Ubirajara, com o pai Bira, havia esse culto para Ori, com canto a Ori. Só vou pedir para não vou cantar, porque isso é da família. Cada família tem. Família de pai Carlinhos da Oxum tem, família do pai Raul tem o que canta para montar uma cabeça, família enfim, família do pai Cleon tem, que passei ali, aprendi muito ali dentro com o mestre Antônio Carlos também. Enfim, sim, com certeza. Toquei e toco ainda em casas que fazem... O Sá é uma sintonia, a Ori é outra. Correto. Ainda dentro de Porto Alegre. Perfeito. Muitos babalorixás hoje nos trazem um entendimento quando conversamos, porque eu tenho 43 anos, eu sou um menino ainda, imagino eu, né? Sim. Passam perto de muitos babalorixás aí. Meu pai está com 81 anos, está com 80 anos, o pai Raul. Ele é uma enciclopédia viva, ele ensina do jeito dele, baixa a cabeça, ouve. Então, voltando à sintonia, existe sim, cada um com o seu culto, cada um com o seu cântico, com a sua reza, com o seu orim, existe sim. E eu não toquei para poucos, toquei para vários. Aí ainda toco. Inclusive, Eric, será matéria para uma pauta nossa. Com certeza. Ori e Orixá. Para encerrar, queria que você, ao seu critério, nos puxasse uma reza para que o nosso pessoal pudesse ver a batida do nosso tamboreiro. Axé. Axé. Agô. Agô. Goiê. Oni wawe ole para wo wawe oni bara amazebo bodungo amazebo bodunja aye oni bara bo aye ole para wo. E com esta mensagem nós vamos encerrar nosso programa. Axé de Bará, puxado pelo grande Alberto, seguidor do Carlos. Obrigado pela sua privilegiada audiência. Voltamos no próximo programa com alguma polêmica. De frente com o Sagrado, o seu programa de amor e fé. RS Play, o seu canal de comunicação da religião hoje. Obrigado.
Isso de mim, o amor de Pará, o isso adu, o amor de Bahia. Isso de mim, o amor de Pará, o isso adu, o amor de Bahia. Olê para lá, Wileu, para Wileu, mojo para, ela pa wepo. Para Wileu, olê para Ileu, mojo para, ela pa wepo. Agô. Agô.